Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Astamente. Se você aparece aqui pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga, especialista em psicologia clínica e utilizo aqui desse espaço para falar com você e do outro lado bater um papo sobre psicologia, psicoterapia, saúde mental ou qualquer outra coisa que você entender que a minha formação acadêmica possa te ajudar a entender ou a buscar ajuda quando assim for necessário. E hoje eu estou aqui com uma questão do Vitor, que me encaminhou uma pergunta pelo meu Instagram, que inclusive se você não me segue ainda, o link tá logo aqui embaixo, ou vai aparecer aqui em cima um sinalzinho de como você pode me encontrar nessa rede social, porque lá eu consigo responder individualmente as suas questões e é melhor também pra gente conversar, bater um papo mais próximo. E o Vitor me encaminhou uma questão querendo saber sobre essa relação terapêutica do psicólogo com o paciente, tentando entender se é comum ter uma ligação de raiva, ter um sentimento de raiva do paciente, do cliente para com o seu analista, para com o seu psicólogo. Já passou por essa questão de sentir um pouco enraivecido com o psicólogo que te atendia? Vamos falar um pouco mais sobre isso? Fica nesse vídeo até o final, se essa é uma questão que te agrada, se inscreva e deixe seu comentário contando a sua experiência, porque pra mim é muito importante e você faz parte desse conteúdo também. Então, fica nesse vídeo até o final, porque esse vai ser o nosso assunto. E partindo aqui para a questão do Vitor, ele me pergunta: é normal sentir raiva do terapeuta? Faz um vídeo sobre isso? Sim, Vitor Santana, muito obrigada pela sua participação. Sempre percebo que você está por aqui apoiando, dando a sua opinião nos vídeos. Muito obrigada por participar de mais esse assunto. Bem, gente, é normal sentir raiva do terapeuta? É normal sentir raiva do psicólogo? Bem, eu acho que primeiramente, é importante pontuar aqui uma questão, que sempre quando eu escuto ou quando eu vejo comentários sobre isso na internet, sempre está direcionada com uma terminologia que é importante comentar, que é transferência negativa ou transferência positiva, dependendo do ângulo de observação. Transferência é um termo que veio da psicanálise, é um termo psicanalítico que não necessariamente vai conversar com todas as outras abordagens da psicologia, porque sim, se você não sabe, a psicologia não fala apenas de um lugar, não estuda apenas uma coisa, nós somos múltiplos com diversas formas de observar, com diversos autores de referência, com diversas abordagens que vão falar de assuntos diferentes ou abordar de uma forma diferente, o que não significa um problema, significa uma diversidade também e mais possibilidades para os nossos clientes, pacientes, de conseguirem conversar com um profissional que mais se adequa àquilo que ele ou que ela acredita, àquilo que ele ou que ela vive. Então, já pontuando aqui, eu digo, se você não sabe, eu não sou psicanalista, mas como aqui o espaço do canal não é um lugar para falar de conceitos técnicos, trazer palavras difíceis ou assuntos que não são relevantes para quem só quer mesmo conhecer um pouco mais da psicologia, o meu interesse é falar de uma forma mais geral, mais aberta, mais compreensiva. Vou tentar aqui pincelar algumas questões que podem explicitar um pouco melhor essa dúvida e te ajudar a refletir aí na sua individualidade. É normal sentir raiva do terapeuta? Eu posso dizer que sim, mas não significa que isso é bom. Por quê? Eu vou te explicar. Quando você está lidando com temáticas que muitas vezes são sensíveis, quando tem uma outra pessoa que está te observando, quando tem uma outra pessoa que já vem com uma certa ligação de poder, porque sim, eu entendo, psicólogos têm uma posição de um suposto saber, de um suposto poder também, de uma pessoa que tem mais conhecimento, de uma pessoa que tem formação acadêmica, de uma pessoa que tem alguma coisa que supostamente traria mais poder em cima dos seus pacientes, uma relação totalmente vertical, o que para mim não faz muito sentido, mas eu entendo que a leitura generalista da posição do psicólogo é de uma posição de poder, sim. Dito isso, quando existe alguém que está te observando, te supervisionando, quando existe alguém que conta para você questões que muitas vezes não são agradáveis, questões que você pode até saber, mas ouvir de uma outra pessoa é desagradável,
quando tem alguém que te faz pergunta que muitas vezes você não vai gostar de ouvir e principalmente não vai gostar de responder ou de pensar sobre aquilo. Você percebe que esse é um espaço de crescimento, mas que nem sempre o crescimento vai vir de uma forma agradável, palatável para o nosso paciente. Todo crescimento tem ali as suas virtudes e tem ali os seus momentos de dissabor, de desprazer. E nós, psicólogos, muitas vezes somos as pessoas que estamos ali encarnados nessa questão ruim, encarnados no problema. Somos nós que apontamos algumas questões que você nunca parou para pensar, somos nós que muitas vezes relembramos de assuntos que você não gosta de lembrar. E muitas vezes nós somos essa fachada para tudo de ruim que acontece ali no consultório. Isso é um problema? Não necessariamente, mas eu acho que é bom tomar cuidado para não correr o risco de inviabilizar o seu processo ou de manchar essa relação terapêutica que pode aí sim desencadear uma ladeira abaixo e você perder a sua animação, a sua motivação para continuar nesse processo de autoconhecimento. Quando existe essa relação afetiva de uma forma negativa, é importante investigar um tanto de coisa que, se você não tem condições, não se sente confortável ou não tem coragem para explicitar isso para quem te atende, percebe que fica aí um outro vácuo, uma outra questão que não vai ser resolvida? Por isso que eu estou falando que nem sempre ter uma relação afetiva negativa para com o seu psicólogo, a sua psicóloga, vai ser necessariamente uma coisa ruim. Não, nem sempre. A questão é quando você não traz para terapia, a questão é quando você não se sente confortável para expor isso, ou quando você acha que o seu psicólogo, a sua psicóloga não vai gostar de ouvir que você está tendo pensamentos ruins com relação a ele ou a ela, desejando coisas ruins, ou tendo raiva da voz, tendo raiva dos gestos, tendo raiva da presença, que pode acontecer. E nisso, todo esse processo construído até então está ali meio que em jogo e depende de você também de conseguir trazer para a terapia, porque nós psicólogos temos consciência de que isso pode acontecer e certamente, dependendo da experiência desse profissional, dessa profissional, vai existir ali um manejo adequado para conseguir te orientar e movimentar esse sentimento ao seu favor. Em que sentido, querido, querida? Nós podemos investigar de onde começa esse sentimento? Por que esse sentimento aparece justo agora? Aparece em momentos específicos, em assuntos específicos ou não? Será que existe alguma forma de tratar melhor esse sentimento de ódio, de raiva, de rancor? Você já sentiu isso antes na sua trajetória? O que esse sentimento remete para você? Qual que é o simbolismo? Qual que é o símbolo que traz para você essa representação de raiva ou de amor? Porque pode ser muitas vezes que quando existe essa ligação afetiva de uma forma rancorosa, de uma forma enraivecida, enfurecida, nem sempre essa ligação afetiva está diretamente ligada entre o paciente e o terapeuta. Como eu comentei lá no início, nós estamos em constante evolução e constante ligação com assuntos que não são agradáveis assim. Então pode ser em alguns momentos que essa raiva não esteja direcionada exclusivamente para o terapeuta ou para a terapeuta. Pode ser uma questão mesmo de um deslocamento afetivo e você está colocando naquela carinha que está ali do outro lado da sala, olhando para você, ou de costas, se for um psicanalista que usa um divã, por exemplo, você pode sim direcionar, colocar a carinha do terapeuta nessa questão dolorosa, nessa questão afetiva, e aí pronto, desencadeou e descobriu quem que é esse bode expiatório da situação. Mas será que é o psicólogo o problema? Será que é a psicóloga a questão? Muitas vezes não. Então é por isso que é importante dizer, porque existe aí um objeto, existe aí uma questão, um assunto, uma pauta a ser abordada que pode te ajudar no seu processo, mesmo que você ache que a sua questão está diretamente ligada a quem te atende. Mas e aí tem outros questionamentos que podem surgir da espécie
eu tô com raiva do meu psicólogo, ele não me atende direito, ou ela não me escuta, ela faz essa cara, ou ela sempre faz isso com a mão quando tá falando comigo. Percebendo essas questões de ligação afetiva de uma forma ruim, tendo essa representação simbólica dessa questão ruim, tem algumas pessoas que me perguntam, mas será que não é a hora de trocar de profissional? Será que não gostar dele ou dela é uma questão que inviabiliza essa relação? Gente, pode ser que sim e pode ser que não, mas se for uma questão terapêutica, como muitas vezes não necessariamente uma raiva da pessoa, mas daquilo que essa relação representa, aquilo que você sente naquele momento, aquilo que você passa entre quatro paredes ou na ligação chamada de vídeo, se for um atendimento online, seja lá como for essa estrutura, você pode perder esse conteúdo, atrapalhar o seu processo, encerrando no meio do caminho, não tendo ali as suas respostas, não dando continuidade, abrindo um outro relacionamento com outro profissional que pode sim acontecer de novo essa questão, e aí você pode se ver nessa repetição de fatores, trocando de terapeuta a todo momento que você achar que ele ou que ela está te incomodando, sendo que esse incômodo muitas vezes não é pessoal, mas sim relacional com aquilo que você traz ou aquilo que ele, que ela joga pra você e que te causa desconforto. E aí é uma questão pessoal sua. Será que você acha mais válido trocar de profissional e tentar a sorte com algum outro? Será que é uma questão pessoal, no sentido do tratamento, ou de uma forma que você perceba que a relação não está funcionando, ou que o que você esperava não está acontecendo, que é uma questão muito mais da profissão, e não de uma questão terapêutica, de uma questão emocional ligada às suas questões, às suas demandas? É importante pensar sobre isso, mas é muito mais importante conseguir trazer para a terapia. Porque é nesse espaço que o assunto ele pode ser investigado, é nesse espaço que você pode entender o que está acontecendo. Se a profissional não saber disso, vai ser impossível lidar com a questão, porque é você que tem que trazer. Verbalizar é muito importante nesse caso. Pode te fazer bem, pode te ajudar e pode evitar prejuízos futuros com relação à sua própria saúde mental, no sentido do acompanhamento psicológico, por exemplo. Um bom profissional vai conseguir entender, um bom profissional vai conseguir acolher ali a sua demanda, e é claro que nem tudo que acontece com o paciente, nós temos consciência disso, nem tudo que acontece nós precisamos levar para o âmbito pessoal, e tem que ter esse entendimento do momento da pessoa, do momento do paciente, do que ele está trazendo, e conseguir aqui fazer um encaminhamento, conseguir fazer aqui uma condução interessante desse assunto, para não perder ali esse novo objeto que surge e para conseguir desmistificar alguns olhares e reconstruir essa imagem que está sendo criada, que pode não ser necessariamente relacional no sentido pessoal, mas sim no sentido terapêutico da demanda do próprio paciente. E eu espero, Vitor, que eu tenha conseguido aqui responder a sua questão de uma forma interessante, compreensível e interessante para todo mundo também. E, gente, vamos discutir mais sobre isso. Esse assunto não se encerra por aqui. Nós podemos falar um pouco mais sobre isso, é claro, e deixa aqui as suas dúvidas. Me segue lá no meu Instagram, se inscreve aqui para não perder as próximas discussões, porque eu tô sempre aqui respondendo as suas questões, as suas dúvidas, para te ajudar a entender um pouco mais da psicoterapia, do acompanhamento psicológico, das relações e do que for interessante para você. Agradeço a você que apoia o canal, agradeço a você que ficou aqui até o final e até o próximo conteúdo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!